Sejam bem-vindos ao nosso curso de Lógica de Programação. Meu nome é Victoria Dionísio e eu vou ministrar a nossa terceira aula, que terá como tema laço de repetição. Primeiramente, vamos começar entendendo um pouco o que são laços de repetição. Laço de repetição, ou looping, como também é chamado, é uma estrutura de programação que repete uma sequência de instruções até que uma condição específica seja atendida. Os laços são usados por todas as linguagens de programação, embora suas implementações e sua sintaxe possam ser diferentes. Então, hoje nós vamos aprender os 3 tipos mais comuns de laços de repetição, que são for, while, do while. Utilizando o VisualG, vamos começar com um exemplo simples de como funciona cada um desses laços. Começando pelo laço for, que no caso do VisualG, como foi informado que sua sintaxe pode fazer essa mudança, será usado como laço para. Primeiramente, temos aqui o nosso laço for, que seria o nosso laço para. Nós vamos passar uma variável para ele, que eu dei o nome de count. Count é do tipo inteiro. E aqui nós vamos colocar a nossa linha de código, que seria para, nosso laço, conte de 1 até 10 e faça. O laço para, ele tem algumas características específicas. A variável de controle, ela já é determinada pelo valor atribuído inicialmente. Então, aqui eu já vou ter a variável de controle dela, eu já vou saber da onde o meu código vai começar a contar. E também o nosso laço, ele já tem uma determinada quantidade de vezes que ele vai ser executado. No caso, nós temos aqui que ele vai começar do 1 e vai contar até o 10. E essa já é a quantidade de vezes que ele irá se repetir. No caso do laço para, também tem a situação de que se a instrução dele for omitida, ele vai automaticamente pular de 1 em 1. Ele vai contar de 1 em 1 até o 10. Vamos executar. Se eu quiser fazer uma contagem de 10 a 1, eu consigo fazer com o laço for, né? Com o laço para. Eu vou ter que fazer aqui a alteração, colocar que eu quero que o para conte de 10 até 1. E aí eu preciso colocar a informação do que eu quero que ele faça. Nesse caso, vai ficar passo menos 1, para que ele consiga satisfazer a nossa condição. Então, ele contou aqui, como executamos o código, de 10 a 1. Se eu quiser que ele conte de 2 em 2, é só eu fazer a alteração aqui do 2. E ele vai contar de 10 a 1, de 2 em 2. Então, aqui seriam somente os números pares, como vocês podem ver. Como 1 é um número ímpar, ele não faz a contagem. Podemos fazer também a alteração de 3 em 3. E aí, executando, ele vai aparecer o 10, o 7, o 4 e o 1. Lembrando sempre que eu tenho que finalizar o meu código. Então, aqui se eu inicializei o para, aqui embaixo eu vou precisar colocar um fim para que ele possa ser encerrado. Vamos agora para o laço while, que no VisualG seria o enquanto. Em caráter de agilidade, para não deixar esse vídeo tão comprido, eu acabei já copiando e colando essa informação. Então, aqui nós temos, no caso, o laço enquanto, né? O laço while. No caso do laço while, eu já preciso informar a minha variável de começo. Eu não consigo já, primeiramente, inserir o código. Eu preciso informar e deixar claro para o computador, deixar claro para o programa qual é a minha variável inicial, que nesse caso é o 1. Enquanto o count for igual ou maior que 1 e menor ou igual a 10, eu preciso que ele faça essa informação. E aqui eu vou dar a condição para ele, preciso deixar bem claro essas duas informações de condição. Então, vamos testar. Aqui ele ficou grudado com a resposta do código anterior, então eu vou anexar mais uma linha de código aqui para a gente conseguir visualizar melhor essa informação. Pronto, vamos tentar rodar novamente nosso programa. Pronto, separou, certo? Então, enquanto o primeiro código está contando de 10 a 1, tirando de 3 em 3, subtraindo 3 números, o nosso código while está contando de 1 a 10, onde 1, a nossa variável inicial, aqui nós temos a informação de anexar mais um número.
E agora, por último, mas não menos importante, nós temos o do while. O while ele é muito utilizado para códigos de login. Ele precisa que a condição seja repetida pelo menos uma vez e que seja atendida especificamente a condição que ele solicita. Então, no caso do while, ele vai repetir as informações enquanto a variável satisfazer a equação. No caso do while, ele vai repetir pelo menos uma vez a equação e depois ele vai verificar se a equação ainda satisfaz, se ela ainda precisa ser repetida novamente. Então, o que vai acontecer com o do while? Ele vai ter a variável dele e ele vai ter aqui, no caso, o incremento dele. E após esse incremento, no final da equação, que ele vai verificar se a informação é verdadeira ou falsa. Se o resultado for falso, os comandos presentes entram na linha e a linha repita são executados. Ele testa sua condição de parada depois de executar a sua sequência de comandos. Essa sequência poderá ser executada mais de uma vez ou não. Depende se ela já for satisfeita na primeira vez ou se ela vai precisar de mais vezes para conseguir chegar ao seu objetivo. Então, novamente, eu coloquei aqui o escreval para a gente pular uma linha e ficar bonitinho o nosso código. Então, aqui, ó, nós temos ele contando de 1 a 10, certo? Se eu quiser fazer a alteração, caso para a gente contar do 1 até o 1000, pelos números ímpares, é só a gente fazer aqui a alteração do passo e colocar a nossa condição aqui no final. Toda vez ele vai verificar a variável, vai pegar a variável, adicionar mais 2, vai verificar se ela satisfaz essa equação. Se sim, ele vai enviar essa informação e vai voltar para repetir. Espero que tenham gostado dessa aula e vejo vocês na próxima, que será sobre modularização.